Olá, hoje nós vamos falar sobre os sistemas lineares. Sistemas lineares nada mais é do que um conjunto de equações lineares que são resolvidos simultaneamente. Existem várias aplicações dos sistemas lineares, tanto na biologia, na física, na economia, em todos os ramos das ciências nós encontramos sistemas lineares. Mas o que eu quero mostrar hoje a vocês é um viés geométrico dos sistemas lineares. Nós aprendemos na disciplina de Geometria Analítica sobre retas e planos. E nós podemos ver um sistema linear também como um conjunto de retas, quando tratamos de equações lineares de duas incógnitas, e também como sendo planos quando temos um sistema de equações lineares com três equações e três incógnitas. Como sabemos, um sistema ele pode ser possível determinado, quando possui apenas uma única solução, possível indeterminado, quando possui infinitas soluções, e um sistema impossível, quando não existem soluções. Geometricamente, um sistema é possível determinado quando existe uma única interseção entre as retas, que compõem o sistema linear, ou os planos. Um sistema é possível indeterminado quando existem infinitos pontos, ou se a gente pensar no R3, se a gente estiver trabalhando com planos, vai existir uma reta que é a interseção desses planos, ou seja, existem infinitos pontos que são solução desse sistema. E o sistema é impossível, geometricamente falando, se não existe nenhum ponto de interseção entre as equações lineares. Nós vamos utilizar o GeoGebra 3D para demonstrar cada tipo de sistema linear. Eu vou usar três exemplos. O primeiro exemplo é de um sistema possível determinado, então nós vamos ter apenas uma única solução. Depois nós faremos de um sistema impossível e de um sistema possível indeterminado. Primeiro eu vou resolver um sistema linear que é um sistema possível determinado, ou seja, ele possui apenas uma solução. Vamos ver geometricamente o que isso quer dizer. Como nós sabemos, quando a gente tem uma equação linear, isso daqui nada mais é do que a equação de um plano. Então, o que a gente vai escrever aqui, a primeira equação do sistema linear, x mais y mais 2e igual a 4. Olha só o que deu aqui em cima. Ele deu a equação, ele deu esse plano aqui, certo? Vamos escrever então o outro agora. 2x mais 3y mais 6z igual a 10. Quando eu coloco 2y mais 3y mais 2x mais 3y mais 6z igual a 10, ele me dá esse outro plano aqui em azul. Vamos escrever o terceiro então. A terceira equação é 3x mais 6y mais 10z igual a 17. Pronto. Quando eu escrevo aqui, aparece esse outro plano aqui, agora em rosa. Então, nós temos esses três planos. Geometricamente falando, já que a gente está pensando aqui essas equações como sendo planos, geometricamente falando, a solução de um sistema linear nada mais é do que a interseção desses planos. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai encontrar a interseção desses três planos aqui. O comando que o GeoGebra me dá, eu só consigo encontrar a interseção de dois objetos por vez. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, eu escrevo a palavra interseção,
Se você quiser, você pode apertar aqui nos 3 pontinhos aqui, vai aparecer, ó, interseção. Clica aqui em interseção. Aí você vai colocar aqui as letras, ó. Por exemplo, eu posso colocar primeiro aqui o A e o B. Então, eu vou encontrar a interseção do A com o B. Pronto. A interseção do A com o B é essa reta aqui. Vamos ver aqui. Ó, a interseção geométrica de A com B é essa reta aqui. Certo? É essa reta aqui em azul. Só que eu quero a interseção dos 3 planos, porque eu quero a solução do sistema linear, que, como eu já falei, vai ser um ponto em comum, vai ser o ponto, a reta em comum desses 3 planos. Então, a gente vai botar aqui de novo, interseção. Vamos lá, interseção. Aí, quem é que eu tenho aqui? Ele chamou de F, essa interseção aqui que ele já fez. Então, vou botar a interseção entre F e C. Pronto. Quando eu coloco a interseção entre F e C, aparece esse ponto A aqui. Quem é esse ponto A? Esse ponto A é a interseção entre os 3 planos. Ó, primeiro, vamos voltar aqui. Coloquei o ponto A, o ponto B, o ponto A, o ponto B, o ponto C. Fiz a interseção entre A e B, encontrei essa reta. Fiz a interseção entre essa reta e o ponto C e encontrei o plano C e encontrei esse ponto aqui. O ponto 2, 1 e 0,5 é a interseção desses 3 planos aqui, ó. É um ponto em comum, que é justamente a solução também do sistema linear. Agora eu vou resolver outro sistema. Outro sistema, ele possui equações x menos 2y mais 3z igual a 2. Esse plano aqui, certo? A segunda equação é a equação 2x menos 3y mais 8z igual a 7. E a terceira equação é 3x menos 4y mais 13z igual a 8. Pronto, então nós temos aqui, ó, esses 3 planos aqui, certo? Eu quero saber se existe um ponto de interseção entre esses 3 planos, ou seja, o ponto de interseção, como eu já falei, é a solução do sistema linear. Vamos ver o que é que acontece. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez da outra vez. Vou botar aqui interseção. Vou preencher aqui interseção, aí eu vou colocar aí A, vírgula, B. Pronto, a interseção entre A e B existe e é esta reta aqui. Agora, da mesma forma, eu vou fazer a interseção entre F, que foi a reta que ele encontrou acima, e o ponto C. Quando eu coloco a interseção entre F e o ponto C, aparece uma interrogação. Por que aparece uma interrogação? Porque não existe nenhum ponto em comum entre os 3 planos. Se não existe nenhum ponto em comum, é porque o sistema linear não possui nenhuma solução.
Pronto. Agora, por último, eu vou mostrar a vocês como se comporta geometricamente um sistema possível indeterminado. Veja só, eu vou utilizar aqui o sistema x de equações x menos 2y menos z igual a 1. Essa é a primeira equação. A segunda equação é a equação 2x mais y menos 3z igual a 0. E a terceira equação é a equação x menos 7y igual a 3. Vamos de novo. Interseção. Quando eu faço a interseção, o que vai acontecer aqui? Vou fazer a interseção entre A e B. Encontrei essa reta. E eu vou encontrar a interseção entre essa reta que eu já encontrei, que é a reta F, e a equação C que estava faltando. Opa, o que aconteceu? Ele mostra aqui uma interrogação. Por que uma interrogação? Porque esse sistema aqui, ele vai ser possível indeterminado. Ou seja, eu vou ter infinitas soluções para esse sistema. Infinitas soluções. Diferente do outro, se a gente analisar aqui, o gráfico, eu vou ter que essa reta que eu encontrei aqui, a reta F, ela é uma reta que pertence aos 3 planos. Eu vou apagar aqui os planos para a gente entender isso daqui. Eu vou tirar aqui o ponto A, o plano A, o plano B. Se vocês perceberem, a reta, ela pertence a esse plano C. Agora eu vou tirar o plano C, vou colocar o plano B. Veja que a reta está também no plano B. Agora eu vou colocar o plano A. Repare que a reta também está no plano A. Ou seja, a interseção entre esses 3 planos, na verdade, não é um ponto, mas sim uma reta. Como eu tenho uma reta sendo a interseção, eu tenho infinitos pontos, ou seja, eu tenho infinitas soluções para esse sistema. Ou seja, nós dizemos que esse sistema é um sistema possível indeterminado.